Saúdo a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, a todos os telespectadores, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesta programação examinando as Escrituras. Assim fazemos para a maior compreensão da Palavra de Deus e também para incentivar a você, querido irmão, querida irmã, telespectador, interessado em conhecer a Palavra de Deus, incentivá-los a estudar, conhecer a vontade de Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós estamos aqui neste propósito, para que você em casa complemente estes estudos que estamos fazendo. Não pretendemos de forma alguma contrariar doutrinas, entendimentos, combater a fé de alguém, de maneira nenhuma. Nossa intenção é fazer com que você busque a tua fé, o teu conhecimento, independente do que diz um ou diz o outro. A fé vem pelo ouvir. Nós temos que ouvir todas as coisas, ler tudo o que for possível e reter o bem. Mas só fazemos isso pelo Espírito Santo. Nós não temos condição na nossa mente física, humana, o nosso conhecimento material, saber o que é bom e o que não é, espiritualmente falando. Materialmente nós temos algum discernimento, mas espiritualmente só através de Jesus Cristo. Então rogamos a Deus que nos dirija, nos dê do seu Santo Espírito, para juntos encontrarmos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar a respeito da liberdade do cristão. Liberdade. Vamos ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Vamos ler aqui do versículo 7 ao versículo 18. É um texto um tanto extenso, mas vamos ler meditando, prestando bastante atenção na palavra de Deus para entendê-la. Então vamos ler. Eis o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como em espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, irmãos, esta palavra que nos está sendo dada neste dia. Nós vemos na lição do Velho Testamento, se aquilo que era transitório, que foi a lei, veio em glória, a ponto de que Moisés tinha que colocar um véu sobre sua face, porque o rosto ficou resplandecente. E ele colocou um véu porque ele sabia que aquilo era transitório. E quando as pessoas olhavam para Moisés e iam ver o seu rosto resplandecendo, iam começar a querer adorar a Moisés, mas ele colocou um véu, um pano, tapando a sua face, para que as pessoas não ficassem olhando para aquilo que era transitório, porque viria o que era permanente e perfeito, que é Jesus Cristo. Se aquele ministério, com as letras escritas em pedra, foi glorioso, quanto mais glorioso não é este ministério da justiça que veio por Jesus Cristo. Então, muito mais glorioso, infinitamente mais glorioso. Então, nós vamos seguindo este novo ministério, porque o Velho Testamento foi por Cristo abolido, acabou, ele cumpriu, não tem mais o Velho Testamento. Tanto é que o Senhor nos deu um novo mandamento, vos dou, disse o Senhor. Ele nos deu um novo mandamento, mudou aquela lei anterior de mandamentos e ordenanças. Agora temos um novo sumo sacerdote,
segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo. E ele diz assim, a palavra nos diz assim: então, quando aquele povo se converter, porque Israel não aceitou Jesus, Israel não aceitou, e o Senhor Jesus disse: então essa salvação é levada para todos os gentios, e em meu nome os gentios esperarão. E nós estamos esperando em nome de Jesus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, porque para eles está como que velada a verdade, está encoberto. Eles estão na lição daquele do Velho Testamento, aquela lição aquela glória que já passou, que era transitória. E, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Hoje nós vamos nos ater nisto aqui. Onde há o Espírito do Senhor, há a liberdade. E as pessoas confundem as coisas. Na minha igreja tem o Espírito do Senhor. Não é na igreja, não. É em você. A igreja não são paredes. A igreja não é título. Igreja tal, rua tal, número tal. Não é assim, não. A igreja são pessoas. Pessoas que formam o corpo da igreja. A igreja é a noiva do Senhor. A noiva do Senhor, a esposa do Senhor. E são uma só carne com o Senhor. Nós somos uma só carne. Não é assim o casamento? Dois numa só carne? E Paulo diz: grande é este mistério, não digo com relação ao homem, mas com relação de Cristo com a igreja. Somos uma só carne com Cristo, de tal forma que somos os seus membros em particular. Você entrou para a igreja do Senhor Jesus Cristo, você se tornou parte do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que tomar cuidado com este templo que é nosso corpo. Neste templo deve habitar somente Deus, mais nada. Nós estamos libertos de toda influência maligna. Onde está o Espírito de Deus? Na minha vida, na tua vida, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Onde está o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus? Aí há liberdade. E esta liberdade é segundo a nossa fé. Eu creio que eu tenho que fazer assim. E eu vou fazer assim porque eu tenho liberdade no Espírito para fazer assim, porque eu li aqui no Novo Testamento, no sangue do Senhor, o Novo Testamento selado no sangue do Senhor. Ele é a nossa garantia, o penhor da nossa salvação. Está dizendo que eu tenho que fazer assim e eu vou fazer assim. Eu não posso deixar a minha liberdade ser julgada por outra pessoa, pela consciência de outra pessoa. Veja em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 29, diz assim: digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Se a minha fé é a minha liberdade, a minha consciência, eu não tenho que ser julgado pela outra pessoa. Aliás, juiz é só Jesus Cristo. Nós temos que nos apegar naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós entendemos. Eu estou aqui congregando neste tabernáculo terreno, nesta congregação, que tem um nome, porque é necessário hoje, para a igreja, a congregação ter alguma coisa em seu nome, é necessário que tenha um estatuto, obedeça às leis humanas. Estamos lá congregando. De repente eu tenho uma compreensão um pouco diferente daquela da maioria dos irmãos. E vou conversar com o meu pastor. Pastor, eu entendi assim, assim, assado. Não, você não pode fazer isso. Porque aqui na igreja você tem que fazer assim, assim, assado. Então eu vou dizer para o pastor: até logo, passar bem, ore por mim, estarei orando por vocês, mas eu estou sendo impedido de servir a Deus conforme a minha fé. Eu não vou servir igreja, eu não vou servir pastor. A igreja não morreu por mim, o pastor não morreu por mim, o irmão não morreu por mim. Quem morreu por mim foi Jesus Cristo. E Ele está colocando no meu coração que eu tenho que servi-lo desta maneira que está escrito aqui, que eu entendi. Será que você está errado obedecendo a tua fé? Eu acredito que não. Eu acredito que você está muito certo. Veja em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, no versículo, vamos ler, do versículo 22 em diante. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade
e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Entendeu bem o que o Senhor nos diz aqui, através do seu servo Tiago? Veja na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 26. Seja cumpridor, não do que o pastor manda, do que a igreja manda, da palavra. Cumpridor da palavra de Deus e não somente ouvinte. Você vai ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Se o pastor está pregando a palavra de Deus, amém, graças a Deus por isso, vou fazer exatamente o que está sendo pregado. Mas se a minha fé é diferente daquilo que está sendo anunciado, eu prefiro servir, a obedecer a Deus e não a homens. O apóstolo Pedro e João foram perseguidos, todos os apóstolos sofreram perseguições, açoites, prisões, e disseram claramente para aqueles que os perseguiam: importa antes obedecer a Deus do que aos homens, porque se o que a pessoa está pregando, se aquilo que você está ouvindo não vem da palavra de Deus, não é a palavra de Deus, é a palavra de homem. E aonde está a palavra de Deus? Está aqui na Bíblia. Só que nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. O diabo, o enganador, que o nosso inimigo não é o homem, é Satanás. Ele vem modificando a palavra de Deus. Ele vem pervertendo a palavra de Deus, parecendo uma coisa boa, como fez lá no paraíso, com Adão e Eva. O que disse Deus para vocês? Disse para não comer daquilo lá, daquela árvore que está no meio do jardim. Ah, mas ele disse isso? O diabo não negou que Deus tinha dito. Ele disse isso porque se vocês comerem, vocês serão iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Que acrescentou alguma coisa, né? Ele não mudou a palavra, ele só acrescentou. E os dois caíram em pecado. Havia um só mandamento para Adão e Eva, um só: não coma da árvore que está no meio do jardim. Só esse mandamento, mais nenhum. E mesmo assim o homem pecou. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Se você está obedecendo Deus, Deus é contigo. Se você atenta bem para a lei da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, ou seja, ouviu a palavra de Deus, não uma pregação bonita que promete para você carro novo, promete emprego, você contribui com tanto e Deus. Isso é comprar a salvação, comprar a bênção. Deus não se vende. A palavra diz, e está escrito aqui: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas outras coisas serão acrescentadas. Você não precisa nem se preocupar com isso. O que diz a palavra? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E o que as pessoas estão procurando? Buscando emprego, buscando aparência, tentando comprar coisas materiais, dando testemunho que a bênção é o recebimento de coisas materiais. A bênção é você vencer o pecado, vencer a tentação, vencer as perseguições, permanecendo fiel na palavra de Deus, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, não concordar com o pecado, não folgar com a injustiça, mas folgar com a justiça, como está lá no Salmo 15. Nós temos que realmente ser cristãos verdadeiros. Está chegando o fim dos tempos, o fim de todas as coisas. E Deus te exorta, o Senhor Jesus te exorta para que seja perfeito como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Nós não vamos atingir essa perfeição por nós mesmos, somente pelo Espírito. Então dê graças a Deus por tudo. Atente bem para a lei perfeita da liberdade. Você tem liberdade em Jesus Cristo. Liberdade para seguir a tua fé. Liberdade para seguir o que Deus coloca no teu coração. Não é contender, dividir igreja, desviar as pessoas, não é nada disso. Viva a tua fé. Viva o que Deus coloca no teu coração, sem julgar as outras pessoas. Porque as outras pessoas não entendem como você. Deus abençoe a todos. Cada um siga o seu entendimento, cada um esteja inteiramente firmado em seu próprio ânimo, como diz a Escritura, mas obedeça a tua fé. E se alguém não te aceitar onde você está, Deus está contigo. Aonde você for, em qualquer lugar, Deus está com você. Aceite esta mensagem, vinda de Deus para o teu coração, para a tua vida. E que Deus te abençoe. Eu te convido para que você continue acompanhando a nossa programação, orando por nós, e também faça uma visita no nosso templo, que está situado na Avenida Engenheiro Ivanil Francisquini, 11.187, no Jardim Maria Luísa, na Perimetral. Nós teremos imenso prazer em recebê-lo ali e juntos examinarmos as Escrituras e buscar o Espírito Santo para a nossa vida, para nos saciar esta fome espiritual, o verdadeiro alimento, a verdadeira bebida, comida
que vem do céu. Que Deus abençoe a todos e a sua paz esteja em todos os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.